O século XIX foi um século de expansão para Nova York. A cidade se tornou a maior dos Estados Unidos, com 80 mil habitantes, e a população se deslocava nas conturbadas ruas de Lower Manhattan. Os governantes de Nova York decidiram agir. Em 1811, um plano de desenvolvimento visionário, chamado de Commissioner's Plan, foi apresentado. O plano visava implantar um sistema de grades em Nova York, mudando seu mapa para sempre. O mapa do projeto de 1811 tem 2,5 metros de comprimento e é considerado o documento mais importante da história da cidade. Morros foram retirados e uma parte da cidade foi aterrada, deixando o lugar plano. Foram feitas 11 avenidas em paralelo e 155 ruas perpendiculares às avenidas. Números foram escolhidos para nomear as ruas e avenidas, por causa da grande diversidade linguística da cidade, o que facilitaria se locomover por Nova York. Mas ao longo do tempo, novas ruas foram criadas, como a Pearl Street, Water Street, Front Street e South Street. Uma única avenida já existente escapou do projeto de grade, a Broadway. Literalmente a Via Larga. A Broadway se tornou a maior referência em teatro musical profissional do mundo. Hoje, seus 40 teatros, localizados no Theatre District, rendem mais de $1 bilhão por ano. A junção da Broadway com a 7ª Avenida formam hoje a Times Square, famosa por seus telões e letreiros luminosos. Em 1825, o canal Erie foi construído para ligar o Porto Atlântico de Nova York com os mercados agrícolas no centro-oeste dos Estados Unidos e com o Canadá. O projeto do canal era enorme, com 584 quilômetros de comprimento, e muitos, inclusive o governo federal, não apoiaram sua construção, ficando por conta do estado de Nova York. Sua construção é considerada uma façanha da engenharia da época. Essas transformações estimularam ainda mais a imigração na cidade, e uma multidão de imigrantes da Europa Ocidental e Oriental e da Ásia desembarcavam no porto de Nova York. O grupo mais expressivo de imigrantes eram os irlandeses católicos, que, fugindo da fome do país de origem, começaram a mudar o perfil dos nova-iorquinos até então, protestantes e descendentes de ingleses. Em meados do século XIX, metade da população de Nova York era composta por imigrantes. Quando a população de Nova York quase quadruplicou no século XIX, a criação de um parque público começou a ser defendido, primeiramente por comerciantes e donos de terras, inspirados nos parques de Londres e Paris principalmente. Mais do que um dever cívico com a população de Nova York, o objetivo também era concorrer com esses grandes parques da Europa. Assim, em 1859, foi aberto pela primeira vez ao público o Central Park, um dos maiores e mais famosos parques do mundo. Em 1853, o estado autorizou a cidade de Nova York a ocupar mais de 700 acres de terra, no centro de Manhattan. O espaço não era adequado ao desenvolvimento privado, devido ao terreno pantanoso e com penhascos. Cerca de 1.600 moradores pobres foram deslocados, incluindo irlandeses suinicultores e alemães jardineiros. A construção do Central Park foi um dos mais difíceis projetos de obras públicas do século XIX. Foram mais de 20 mil trabalhadores envolvidos, e a dinamite usada para explodir cumes rochosos ultrapassou a Batalha de Gettysburg, e mais de 3 milhões de jardas cúbicas de solo foram deslocadas, além de mais de 270 mil árvores e arbustos plantados. Na década de 1830, a cidade de Nova York se tornou o centro do ativismo abolicionista no norte. Em 13 de julho de 1863, no meio da Guerra Civil Americana, ocorre o New York City Draft Riots, os motins de Nova York, um movimento violento na cidade que teve seu estupim naquela mesma manhã, quando foram sorteados os nomes para cumprir o serviço militar obrigatório, obedecendo às determinações do Ato de Conscrição, aprovado em março daquele ano no Congresso, por instâncias do presidente Lincoln. Juntamente com esse fato veio a abolição da escravatura, e a classe operária branca de imigrantes, principalmente irlandeses, se revoltaram.
Pareceu uma afronta a eles isentar do serviço militar obrigatório quem pagasse $300 ou levasse alguém em condições razoáveis para substituí-lo, o que livrava os mais ricos. E também temiam a vinda dos escravos, agora libertos do sul, para o norte do país, lotando o mercado e esgotando as oportunidades de trabalho, e com isso suas condições de vida limitadas. O Draft Riots assumiu assim duas justificativas: os pobres contra os ricos e os brancos contra os negros. Durante a segunda metade do século XIX, com a chegada massiva de imigrantes em Nova York, seu crescimento ultrapassou todas as expectativas. Em 1870, mais de 50 mil pessoas vinham do Brooklyn para Manhattan, pelo East River. O sistema de balsas começava a ficar sobrecarregado, e assim nasceu a ideia de um projeto ambicioso: a Ponte do Brooklyn, inaugurada em 1883, e um dos cartões postais de Nova York. Ela foi um verdadeiro desafio para ser construída, e muitos trabalhadores morreram na sua construção. A ponte foi a maior ponte suspensa da época, com aproximadamente 1.825 metros totais de comprimento e suas torres com 85 metros de altura. Em 1886, outro monumento marcava a história de Nova York, a Estátua da Liberdade. Ela foi um projeto conjunto entre a França e os Estados Unidos, para celebrar a independência e a democracia do país americano. A França ficaria responsável pela construção da estátua e os Estados Unidos pela construção do pedestal. O escultor Frederic Auguste Berthoud ganhou a tarefa de montar a estátua, e Gustave Eiffel, o responsável pela Torre Eiffel de Paris, ficaria com o esqueleto de metal da estátua. A intenção era inaugurar a estátua em 1876, no centenário de independência dos Estados Unidos, mas tanto a França quanto os Estados Unidos enfrentaram atrasos devido à falta de financiamento e algumas questões políticas, até que em 28 de outubro de 1886 ocorreu a inauguração da Liberdade iluminando o mundo, nome oficial da estátua, e foi vista por milhares de pessoas na Ilha de Bethlehem, futura Ilha da Liberdade. Hoje, ela recebe de 3 a 4 milhões de visitantes por ano. Em 1889, a cidade de Nova York ganhou a formação atual, com 5 boroughs: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island. Os boroughs são regiões administrativas, que podemos chamar de bairros, mas apenas de uma forma didática. Uma região administrativa possui certa autonomia em relação à cidade e aos outros boroughs, enquanto bairros são usados apenas como uma forma de localização geográfica. A cidade crescia e se modernizava de forma gradual. Em 1900, a população de Nova York já ultrapassava a população de Paris. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E continue acompanhando nossos conteúdos.